Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Narrativando One Piece Water 7, ou melhor arco, vídeo épico kkkk. Eu não sei se ele tá sendo irônico ou se ele tá falando a realidade sobre ele achar o melhor arco. Até agora, pelo menos na minha opinião, eu estou no arco de Dressrosa e o melhor arco, na minha opinião, até agora é Sabaody. Sabaody eu achei simplesmente incrível. Então, bora conferir com o nosso querido Narras preparou. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o like, porque o seu like faz com que esse vídeo chegue a novas pessoas. E se você é uma dessas novas pessoas, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 12 mil inscritos e eu conto com a sua colaboração. Beleza? Então vamos lá, doidões! Preparadas, senhoritas e senhores, então bora conferir One Piece Water 7, o melhor arco, vídeo épico, kkk, bora! Water 7, considerado por muitos o melhor arco de One Piece. Talvez seja até difícil analisar algo tão amado pelos fãs, visto que as qualidades sobrepõem os defeitos facilmente. Mas eu estou aqui para isso. Bora! Se Skypiea me deu a sensação de estar participando de uma história épica, Water 7 me deu a certeza. Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre... O que vem depois de Skypiea é o arco do Fox, caramba! Vocês me iludiram, falando que depois de Skypiea vinha o arco mais épico de todos. Mas veio essa coisa. Ou a galera esqueceu de tão desconectado que esse arco é do resto. Ou na maldade, querendo me sacanear mesmo. Mas se eu sofri, vocês também... Puta que pariu, não! Presente de 1º de abril. Vocês vão ter que esperar muito tempo para a próxima análise agora. Incríveis 24 horas. É, eu sei, muito triste. E o pior, vai ser uma análise técnica e séria do arco do Fox. Vocês vão sofrer junto comigo e descobrir por que esse arco não foi memorável do ponto de vista técnico. Foda. Sério, eu fui seco ler o negócio e me dou de cara com esse bicho. Fiquei tão transtornado que tuitei sobre isso, e a galera ficou lá rindo da minha dor. Mas, como bom narrador que eu sou, nada melhor do que uma boa história de vingança, né? Durante uma live na Twitch, tive a ideia de fazer essa zoeira, mas fiquei com pena. Obviamente não preciso dizer que o chat botou pilha, né? Então, se você quiser ficar por dentro das zoeiras do canal, de papos profundos sobre anime, filosofia e história, ou mesmo me ver tomando uns obliterar do Exódia, me segue lá, só procurar Narrativando na Twitch. Aproveita e me segue no Twitter também, é o mesmo usuário. Bem, para aumentar a duração do vídeo e não dar de cara que é só uma zoeira, eu quero conversar um pouco com vocês. Sobre mim, sobre o canal, sobre a vida, enfim. Bora! Fazer esses conteúdos é bem pesado. Os roteiros às vezes demandam muito tempo. Ler e analisar também gastam um bom foco. E como o trabalho é criativo, eu fico muito preocupado com a qualidade dele. Eu sei que alguns vídeos eu vou ter que diminuir a profundidade e que outros vão receber um tratamento especial. Dessa maneira, eu me acabo sentindo meio que uma engrenagem para gerar coisas interessantes. Sem muito tempo de estudar para trazer de fato coisas mais legais ainda, entendem? Por exemplo, eu tô com um livro do Araki aqui, o autor de Jojo, e eu não li ele todo. Queria poder criar conteúdo legal em cima dele, mas as postagens semanais acabam atrapalhando o meu rendimento. E também pelo fato de eu pegar trabalhos fora do YouTube, já que aqui eu ganho um salário mínimo ou menos. Só que, obviamente, se eu não menos, no meu caso, dinheiro eu vou ter. Então eu fico nessa encruzilhada. Eu fico muito feliz de tudo tá dando certo, mas também penso sobre a qualidade do que eu entrego. Eu tô satisfeito, mas eu sempre quero melhorar. Pra vocês terem uma noção, quem acompanha as lives na Twitch já ficou maromba e aumentou o QI pra 200, de tanto que eu motivo a galera a ser melhor do que si mesma, todo dia buscando melhorar um pouco. Eu posto alguns cortes legais da live no canal secundário, que é o Grimório do Narrador. Sinceramente, acho que lá tem muito conteúdo legal, com uma abordagem mais pessoal minha e menos roteirizada, sabe? Então dá uma olhada, já falei sobre Hunter x Hunter, One Piece e várias outras coisas, mas de maneira mais informal.
Enfim, tenho que descobrir como trazer conteúdo relevante aqui pro canal, mas que me dê tempo de estudar mais e fazer videoanálises cada vez melhores. É tenso, narrador, tenso. Fico com medo de ter uma rejeição do público, sabe? Por exemplo, meu vídeo de recomendações de filmes de anime. Eu curto muito ele. Falei de cada filme de maneira mais analítica, tentando ir além do que sempre é falado. Mas não conseguiu nem 10 mil views ainda enquanto eu gravo esse vídeo. Se você chegou até aqui, é foda. dá uma moral e assiste ele depois. Sei que vai ter alguma coisa interessante que vai te surpreender. Vou deixar ele aí no card na descrição. Vou trazer. Na real, isso vale pra todo o conteúdo do canal. Eu de coração tento apresentar algo novo, ou tornar algum assunto interessante, pra tentar te entreter e até às vezes melhorar um pouco a sua vida. Nem que seja pra te distrair um pouco pra você depois ir fazer o que você tem que fazer. Às vezes, faço isso tentando dar uma perspectiva nova sobre um anime, ou comentando sobre técnicas de escrita e fazendo isso ser um assunto legal para conversar numa roda de amigos. O valor dos meus vídeos é o valor que vocês dão a eles. É o que vocês tiram deles e levam pra vida. E por mais que o YouTube esteja cheio de conteúdo vazio, eu tento colocar algo a mais no vídeo para recompensar o tempo de vocês. Um exemplo disso é até esse vídeo de 1º de abril. Eu não queria só deixar uma música tocando ou algo do tipo pra aumentar o tempo e enganar vocês. Quis aproveitar o momento pra bater esse papo, não como narrador, mas como eu mesmo. E eu sei que nem sempre eu vou conseguir produzir o melhor conteúdo possível. Por isso, eu me preocupo tanto em criar uma conexão com vocês. Sempre tento responder várias pessoas no Insta, no Twitter, nas lives, aqui nos comentários, até na página do canal no Facebook. Porque por mais que alguns apareçam pra dar views, é quem a gente se conecta de alguma maneira que faz a diferença. Mesmo não vendo o rosto de vocês, e bem, mesmo vocês não vendo o meu rosto, de alguma maneira somos capazes de criar algum tipo de vínculo. Vocês não têm noção de quantas mensagens legais eu recebo, falando como eu melhorei o dia da pessoa, ou um vídeo ou live minha fez a pessoa refletir seriamente sobre os problemas da vida e sobre a sua abordagem com eles. Pra mim, isso tudo é irreal, é um poder que eu não imaginava que teria. Pô, no nosso Discord a galera tava fazendo clube do livro e lendo todo tipo de conteúdo, desde o Príncipe até memórias póstumas de Brás Cubas ou algo do tipo. Perceber a influência positiva que eu posso ter na vida das pessoas é diferente, sabe? Normalmente, a gente vê essas coisas acontecendo em histórias, porque na nossa vida, raramente temos momentos de pessoas que chegam pra gente e falam que mudamos algo, que fomos uma influência boa e por aí vai. Felizmente, eu já tive momentos assim na vida, memórias que eu guardo com carinho até hoje. Só que ver isso acontecendo como espectador meio que ajusta a perspectiva de como as suas ações impactam e influenciam outras pessoas. E por mais que eu ache que 100% da responsabilidade é individual, fico muito motivado em continuar sendo alguém que tem esse tipo de impacto positivo. Tô falando um monte de coisa, mas no fim dá pra resumir em uma palavra. Obrigado. São vocês que chegam no final desse vídeo que me fazem ter a segurança para continuar trazendo conteúdo e que me deixam tranquilo para tentar abordagens novas e assuntos novos. Porque acaba que não é só mais o conteúdo que importa, mas a relação de empatia virtual que temos com o criador de conteúdo. Eu mesmo nunca tive isso e devo dizer que achava bobeira, mas estando do outro lado, eu mudei um pouco a minha cabeça. Eu sei como é. Uma pessoa está em um momento ruim e uma comunidade, conversa ou vídeo pode ser o primeiro passo para melhorar. Espero continuar agregando conteúdo na comunidade e tendo o apoio de vocês. Afinal, vocês são a razão do canal existir. Top! Novamente, obrigado. Hoje eu também queria agradecer todo mundo que é membro do canal. Bora conferir o próximo vídeo então. Mesmo não, calma aí. Níveis mais baixos que não ganham o nome. Deixa eu ver os membros do canal, vou dar uma moral, vai. No Twitch que também dão uma força lá e os editores que me dão uma baita ajuda. Se eu pudesse eu falava o nome de todo mundo que tá inscrito no canal, mas aí seriam mais de 55 mil nomes, o que é bem doido. Então é isso. Muito obrigado por vocês, obrigado por curtirem o canal, obrigado por se inscreverem, obrigado por apoiarem da maneira que podem. Amanhã sai o vídeo da análise do Fox. Eu vou ver esse vídeo agora. Porque tá bom o vídeo, beleza? Então é isso. Valeu, galera. E esse vídeo... Bora pro próximo. Eu vou pular porque, mano, esse aqui, entre aspas, não contou, tá? Porque foi tipo um 1º de abril. Então bora conferir o próximo. Bora então pro One Piece Fox me traumatizou. Análise narrativa 6. Go!
Quando lancei meu vídeo falando sobre Skypiea, recebi uma enxurrada de comentários dizendo que o próximo arco do mangá era incrível, que era o melhor de One Piece, uma maravilha, algo inimaginável. E animado eu fui ler, só pra encontrar isso. Pelo que fiquei sabendo, boa parte das pessoas esquece completamente a existência dele. Sim. Isso faz sentido, já que esse é, até agora, o pior arco de One Piece. Mas ele é o pior arco. E eu vou te explicar tecnicamente porque ele falha em ser memorável. Eu sou o narrador, Bora. Nessa história eu vou te contar sobre o pior arco de One Piece. E ele é o pior arco. Esse vídeo é uma análise técnica da narrativa de One Piece. Ou seja, vai falar de como o Oda escreveu a história, e não necessariamente da história em si. Vamos abordar o mangá do capítulo 303 até o 321. Bora! Logo nas primeiras páginas, temos a finalização do arco de Skypiea. E apesar de não ter nada narrativamente de destaque aqui, temos uns temas muito legais. Os amigos do Cricket estão desesperados por ele abandonar o seu objetivo de encontrar a Cidade de Ouro, mas logo ficam animados quando ele pergunta em qual aventuras eles devem se focar agora. Afinal, encontrar o ouro nunca foi o foco, e sim provar que a cidade existia. Então, partir para uma nova jornada é algo simples, mas muito importante. One Piece é cheio de mensagens positivas, que eu adoro. Não só o Cricket, vários outros diversos personagens incorporam valores de coragem, esforço, companheirismo, lealdade, sacrifício, responsabilidade, enfim, de sair É muito pra uma bom, aventura. é muito bom. São valores positivos que transcendem a vida, e é exatamente o que heróis faziam em contos antigos. Sinceramente, na minha opinião, a sociedade está defasada de heróis. De pessoas que fizeram atos incríveis e superaram barreiras que pensavam ser impossíveis. Eu gostaria de ficar uns 20 minutos falando da importância de modelos positivos, de pessoas incríveis que te fazem querer ser incrível e tudo mais. Só que esse não é o foco do vídeo. Mas, pelo menos, One Piece ajuda a começar a criar uma pequena chama em quem lê. E, dependendo da pessoa, isso pode se tornar o combustível para começar alguma mudança significativa na própria vida. Para mim, quem lê histórias e não tira essas reflexões pessoais, está perdendo boa parte do que faz elas Com certeza, incríveis. com certeza. Enfim, voltando à narrativa... Depois desse momento bem bacana, vamos para Mocktown, onde o Sarquis e o Bellamy estão brigando. Inicialmente, achamos que há até algum desentendimento entre eles. Aí alguém aparece. As falas de fundo deixam a gente confuso, porque os piratas estão reclamando sobre alguém ter chegado ali. Daí, tudo começa a fazer sentido. Doflamingo está na cidade. Vixe. De alguma maneira, ele está obrigando os dois amigos a lutarem. Sua apresentação é visualmente de baixo pra cima, mostrando como ele se acha superior e é egocêntrico, a ponto de querer matar os caras que sujaram o nome do bando dele. Além de tudo, vemos o seu poder, sem explicações. O Oda só nos dá a mão dele, uma posição específica, que dá a dica de ser a capacidade de controlar as pessoas como marionetes. E esse provavelmente é o motivo dos caras lutarem entre si. Isso é muito bom. Foda. Temos muita informação transmitida indiretamente, o que deixa a qualidade de leitura muito maior. É uma ótima apresentação de personagem. Continuando a história, temos o Aokiji andando de bike no mar, e a preparação para a aparição dele no futuro. Temos uma galera falando sobre a família do Goldie Roger ser problemática. E no vídeo passado me falaram que o Goldie Roger morreu antes do Luffy nascer. Sim. E eu não tinha percebido a linha temporal. Ou seja, não tem como ele ser o pai. Mas ele tem um irmão, o Ace. E daí temos algumas opções. Eles podem ser filhos da mesma mãe e o Goldie Roger ser algum parente, tipo irmão da mãe deles. Eles podem ser filhos da mesma mãe e de pais diferentes, com o Goldie Roger podendo ser pai do Ace ou só um parente de ambos. Ou eles podem não ser irmãos de sangue, mas de criação. Por exemplo, se eles cresceram no orfanato ou se eles são primos muito próximos. E aí o Roger pode ser parente deles ou pai do Ace.
Acho que essas são todas as possibilidades. Se eu esqueci alguma coisa, deixa aí nos comentários. Acertou no terceiro. Depois, eles chegam em uma ilha onde tudo é longo. O Oda faz uns momentos bem engraçadinhos aqui. Mas sem esperarmos, o Oda comete um crime de guerra, nos atacando com uma arma biológica chamada Fox. Nossa! Eu acho que esse é o pior personagem de One Piece até agora. Sim, chato. Pior que o Satori e que o Homem-Pérola. Nem tô falando em relação ao design. Ele é chato, sim. Ele é um personagem que permanece com a gente durante uns 20 capítulos. E é desinteressante. Ele tem uma apresentação ruim e suas ações não geram impacto algum no status quo da história. São muitas coisas pra gente tratar. Então dá o like e se inscreve. Deixa o like, rapaziada. Para não perder nenhum vídeo sobre One Piece. Vamos lá, começando sobre a apresentação dele. O Oda tenta nos fazer ter antipatia dele, mas a maneira que isso é feita é muito fraca. Ele atira no cavalo do velho e aparece rindo, mostrando como ele é mau e babaca. E antes disso, temos uma cena triste do cavalo esperando pelo dono, do tempo que ele passou sozinho, do quanto ele sofreu. Tudo para nos fazer ter empatia por ele e maximizar a raiva pelo Fox. Olha que quando o cavalo caiu, eu tomei um susto, achando que ele tinha tido um ataque cardíaco ou quebrado a pata. Mas a partir do momento que revelou que ele tomou um tiro do Fox, eu fiquei... sério? Além do próprio cavalo não ter tido tempo de tela suficiente para ser relevante emocionalmente, o fato do Fox aparecer aqui, um elemento extra na história que também não tem nenhum peso emocional, faz com que a situação fique mais desinteressante na verdade. Isso rola por vários motivos, inclusive a apresentação fraca do Fox. Gerar antipatia machucando alguém inocente ou algum animal é uma das técnicas mais antigas do storytelling e é muito poderosa, de fato. Mas quando ela é usada só como uma ferramenta e não como algo para enriquecer a trama, fica assim, meio solto. Fora que essa técnica já foi usada em One Piece em diversos momentos. Por exemplo, com a Álvida, aquele moleque com 2 queixos, os piratas da montanha no capítulo 1, etc. Nesses casos até funcionou, devido ao fato da técnica estar ligada diretamente ao roteiro e ao movimento da história. Aqui só ficamos, tá, quem é esse cara? A gente não conhece ele e não liga pra ele. Tipo isso. Isso não acontece só pela maneira que ele é introduzido inicialmente, mas também pela maneira que ele é tratado nesse começo. Você entende ele como uma piada, e não de uma maneira positiva. Além dele ser um personagem gag, que é o objetivo do Oda aqui, que ele seja uma piada, ele também é narrativamente descartável. Desde o primeiro quadro dele, temos dicas de que ele não vai mudar o status quo da história. Ele tá lá meio que pra encher linguiça. Você sabe que isso não vai dar em nada. E isso fica cada vez mais óbvio conforme o arco avança. A maneira que ele reage ao Luffy falando do cabelo dele, o design, os capangas, o objetivo, enfim, tudo em volta dele grita arco de enrolação. Provavelmente, o Oda fez isso para respirar um pouco, ou desenhar coisas que tava afim. É normal que autores serializados semanalmente sacrifiquem qualidade para ganhar tempo e preparar coisas melhores, descansar e vários outros motivos. E pelo que vocês falam de Water 7, esse realmente deve ter sido o caso. Ele fez um arco fraco para se focar em outra coisa. De qualquer maneira, é bizarro vermos uma apresentação tão ruim, tão próxima de uma ótima. Fox e Doflamingo fazem um baita contraste da diferença na apresentação de um personagem. Já falando do Dave Backfight em si, é interessante e teve legal divertidos, porém temos 2 problemas. O primeiro é que as consequências são muito altas. Na história, quando isso acontece, as coisas ficam altamente previsíveis. Afinal, se o mundo vai ser destruído se o herói perder, provavelmente ele não vai perder. Porque senão, acabou a história. Então, nada que afete permanentemente o status quo da história vai se concretizar, tirando qualquer tensão de possivelmente perder um membro da tripulação. Aí você pode até me dizer, mas narrador, esse arco é de comédia, não é pra levar as coisas tão a sério. Mesmo assim. E você tá certo, mas isso nos leva ao segundo problema. Esse arco tem muitas falas de coisas que não estamos engajados emocionalmente, tornando acompanhar todos os textos algo extremamente cansativo e maçante.
Além dos próprios personagens interagindo com o bando do Foxy, temos o anunciante, que não para de falar, e às vezes enche quase a página inteira. Fala pra porra! Sinceramente, tinha momentos que eu só queria passar as páginas de tão arrastado que estavam os diálogos. A recompensa por ler esses balões são algumas piadas, mas se você não achar graça nelas, como é o meu caso, a tarefa fica muito mais difícil. Pula tudo. Você não tira nada de positivo ao ler aquilo. Lembra que um quadrinho está competindo pela sua atenção, e seus adversários são o celular, o computador, outros quadrinhos, jogos e por aí vai. Pelo menos o final da corrida de barco é bacaninha, e temos alguns momentos que sim, são divertidos. Tadinho! Por exemplo, a cena do Zoro dando uma bronca no Chopper, para ele ser homem e aceitar a responsabilidade. E aí o Chopper, respondendo ao Sanji, que chamou ele de comida de emergência, diz: "Me cozinhem, me fritem, eu não ligo, eu sou um homem." Que é uma parte que me tirou umas risadas. Outro ponto bacaninha é o Afro Luffy aparecendo, como vocês bem me mandaram no Twitter. E finalmente, depois de repetir a mesma piada várias vezes, o Oda usa ela de maneira interessante, fazendo o Foxy ficar triste ao ser zoado pelo Luffy e revelando a sua localização na névoa. Não só essa, mas algumas outras piadas são repetidas nesse arco, o que em geral deixa tudo bem mais arrastado. Ah, o conceito da Noru Noru no Mi é legalzinho e tem aplicações interessantes, mas infelizmente todos os problemas que já mencionei nesse vídeo atrapalham o aproveitamento ou simplesmente o desenvolvimento da história. Um pequeno destaque vai para a maneira que o Luffy ganhou a luta, que foi bem criativo e interessante. Durante todo o combate, tivemos uma sequência de tentativa e falha. O Luffy quase conseguia algo, mas então era jogado para uma posição pior que antes. Até que caímos na sala com o espelho e entendemos mais do funcionamento do poder do Foxy. Isso também serve de preparação e justificativa para a vitória do Luffy, fazendo o momento ser visto como uma ideia legal, e não só uma solução roubada que o leitor não viu de onde veio. Então, pelo menos nesse quesito, o Oda continua mandando bem. Sempre manda bem. Um arco mais fraco. O famoso socão no vilão dessa vez também foi bacana, visto que teve uma pequena mudança na fórmula, que no caso foi ver lentamente ele acontecendo. Dessa parte do arco, acho que a minha última menção seria o Luffy pintando a nova bandeira do Foxy. Esse tipo de comédia menos forçada me agrada muito. Eu curto em também. Geral, esse Dave Back Fight estava cheio de conceitos legais, mas foram meio desperdiçados na execução. Mas o arco não é de todo descartável. Assim como no início tivemos algo interessante, no final também nos reservava. O Aokiji, mencionado lá no início, aparece, e a sua apresentação é interessante por alguns motivos. Ele é todo diferentão, já mostrando como personagens poderosos de One Piece são excêntricos. Ele também não estava inicialmente interessado em lutar contra os Chapéus de Palha, e ajuda o velho da ilha, abrindo caminho para ele procurar seus companheiros. Isso gera uma piada bem engraçada do Luffy lembrando que eles são os vilões da história e que, pra civis, realmente é a maior aliada dele. É verdade. Esse ponto também é interessante porque o poder do almirante é apresentado para ajudar uma pessoa e não para atacar. Apesar de sutil, esse é o tipo de coisa que ajuda a formar o clima e a concepção das coisas. Piratas são os vilões nesse mundo. Sim. A maioria deles é cruel e assassina. Luffy e algumas outras tripulações são mais aventureiros do que realmente piratas no sentido tradicional da palavra. E isso é mostrado pra nós através de vários outros personagens. Bellamy, Doflamingo, Arlong, Álvida e por aí vai. Então curti esse momento para reajustar a perspectiva das coisas nesse mundo, sem ter exatamente um lado bom e outro ruim. No fim, são pessoas. E existem maus elementos em todos os lados. Normal. A aparição do Aokiji também serve para ajustar a balança de poder. Já vimos como os Chichibukais podem ser poderosos, assim como outros piratas. Agora, estamos vendo indivíduos poderosos da marinha, e não só os marinheiros que servem para errar tiro. E o almirante também fala da família do Luffy, dessa vez do avô. Pera, como assim era difícil lidar com ele e também que devia algum favor? E por que ele disse que só veio checar o Luffy e então disse que ele tem que morrer agora? Será que o avô do Luffy é o Gold Roger? Pô, não sei mais. Vou esperar o mangá me falar mesmo. Fazer árvores genealógicas não é meu foco aqui. De qualquer maneira, eu achei essa transição pra luta meio abrupta. Em um capítulo, ele diz que não tá lá pra atacar eles, depois ele diz que vai matar, depois ele diz que a Robin que é perigosa, no passado Dark, que sei que lá, até que ela que estoura e ataca ele.
Daí vira briga generalizada. Em geral, ela é interessante, não sei o que comentar muito fora isso. Tudo que eu poderia acrescentar eu já disse nas outras análises de One Piece. Mas até pensei que essa luta poderia dar algum problema narrativamente. O inimigo era muito poderoso para ser derrotado. Ou teríamos uma solução genial, um Deus Ex Machina, Plot Armor ou algo do tipo. No fim, foi meio que a última opção, o famoso vou te poupar e estamos kits. Não que tenha me incomodado, mas infelizmente finalizou o arco realmente mantendo a ideia de ser um arco de enrolação. No fim, o status quo não muda. As coisas antes e depois do arco basicamente a mesma coisa. Tanto é isso que no capítulo 322 as coisas começam totalmente desconectadas do capítulo 321. Sem nenhum pingo de estresse em nenhum personagem. Pra mim, o saldo, infelizmente, foi negativo. E considero esse o pior arco de One Piece até o momento. Mas é o pior arco mesmo. Normalmente, eu sempre falo algo motivador nesse momento, dizendo como fico impressionado com One Piece e que mal posso esperar. Mas hoje não vai rolar isso. Porém, o mangá ainda tem muito crédito, e dá pra ver que foi um arco feito pra reajustar o ritmo da história e organizar as ideias do Oda. Pelo que percebi, a maioria da comunidade não gosta muito do arco, até se esquecendo da existência dele. E aí, o que você acha? Me diz aí nos comentários. Eu preferiria que o Vou falar daqui a pouco. Férias, mas suspeito que ele já morreu há muito tempo e que existem 3 inteligências artificiais que se alimentam do cérebro dele e escrevem One Piece sem parar. Aproveita que você chegou ao final do vídeo e me dá uma força. Deixa o like. E se inscreve no canal pra eu saber que você quer mais One Piece. Tamo junto. Depois desse arco eu vou precisar de um incentivo. E apoie pelo clube de canais. A partir de míseros R$5 Sim, senhor. tem vários benefícios. Se você for comprar mangás na internet, usa o meu link afiliado da Amazon. Assim você também me apoia. Link na descrição. Bora! Bom, o primeiro vídeo dele foi uma grande trollagem aí do dia 1º de abril. Ele fez mais ou menos um vídeo só para agradecer o pessoal, falar como que funciona mais ou menos o sistema dele, de criação. Eu ainda não tô focado nessa parte, porque eu tenho meu trabalho que consome bastante meu tempo. Mas eu gostaria muito de fazer um conteúdo bem parecido com o dele, de avaliar, no meu caso eu iria avaliar Jujutsu Kaisen, né? Eu fiz um primeiro vídeo lá atrás, e eu tô pendendo ainda para fazer um segundo, mas é algo que demanda tempo, então eu entendo ele realmente, é algo que tipo consome bastante. E infelizmente o retorno do YouTube não é tão bom, então é algo que a gente sempre fica meio que pensando se a gente deve fazer, se a gente não deve fazer. Eu entendo completamente ele. Mas saindo desse vídeo e indo para o arco do Fox. Eu particularmente, quando eu comecei a assistir em live, e tipo o pessoal falando que eu odiava e tal, eu comecei a assistir e falei, mano, até que não é tão ruim não, tá de boa, tal, tá tranquilo. Mas nossa... Quando chega no final fica muito chato, porque você não vê a hora de acabar o arco e toda hora o Fox aparece, toda hora ele aparece. Você fala, mano, chega, velho, já deu esse personagem chato. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que é legal, como você vê o Zoro e o Sanji lutando junto e tal. Algumas coisas são interessantes. Mas eu confesso que, na minha opinião, realmente é o arco mais fraco. E uma coisa que eu discordo dele foi no finalzinho da análise dele falando sobre o Aokiji. Ele viu como algo que não tem conexão. Mas futuramente ele vai ver que sim, tem conexão. Realmente é importante o Aokiji ter aparecido naquele momento, o Aokiji ter poupado eles, porque realmente o Garp ele fez coisas pelo Aokiji que ele se sente no dever de pagar, e aí ele resolve poupar o Luffy e a sua tripulação. E mais pra frente ele vai entender toda a relação que o Aokiji tem com a Robin. Então, por mais que pareça desconexa, aquela aparição ali dele realmente vai fazer sentido um pouco mais pra frente. Obviamente eu sei dessa informação porque eu já assisti o anime, mas ele assistindo eu tenho certeza que ele vai voltar alguns episódios, uns mangás pra trás, e quando ele estiver muito provavelmente fazendo a análise do arco da história da Robin, ele vai voltar aqui atrás e falar, ah, então foi por isso que o Aokiji apareceu e tal, não foi algo desconexo. Beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 2 links na descrição do nosso querido Narrativando. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Com as asas da escuridão